Em Goiânia, meio-dia, 37 minutos. Estamos começando o Mesa dos Notáveis pela rádio Vinha FM 91.9, contando com a sua audiência, com a sua participação tão importante por meio do nosso WhatsApp 99997-2005. Você participa, faz o programa conosco, torna-se mais um apresentador, mais um comentarista, mais um notável, deixa o seu depoimento e faz o programa conosco, Mesa dos Notáveis. O tema de hoje é fibromialgia. Sempre que são temas de saúde, a gente faz aqui uma consulta por meio do rádio, por meio da rádio Vinha FM. Ao meu lado, para falar sobre esse tema, comigo sempre a grande produtora e apresentadora Honória Dietz. Tudo bem, Honória? Boa tarde. Olá, Rafael. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Rafael, sempre uma alegria estar novamente com você, com os nossos ouvintes e com os notáveis de hoje. Muita expectativa para esse programa de hoje, Rafael, porque como você disse, além de a gente poder ajudar os nossos ouvintes, né, que tem esse problema da fibromialgia, que está relacionado aí com dores, tem agora no nosso município de Goiânia uma lei que beneficia os portadores dessa enfermidade. Essa lei, inclusive, ela já foi publicada no Diário Oficial. Então, hoje no programa nós vamos saber quais os benefícios que os portadores da fibromialgia têm aqui no nosso município de Goiânia. É uma boa notícia. Jornalista também gosta de dar boa notícia, viu, Rafael? Com certeza. Honória, você caprichou no timaço de notáveis de hoje. Quem são? Eu espero que nós façamos bons gols aqui hoje, Rafael. Olha, está conosco a Regina de Castro Silva, que é psicóloga clínica, ela é especialista em abordagem cognitiva, comportamental e também neuropsicologia, é palestrante do Instituto Gartrell, o telefone dela é o 984-67-1000. Também conosco, nos honrando com a sua presença, o vereador Andrei Azeredo, que é vereador de Goiânia pelo PMDB. Ele é integrante da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Goiânia e autor, então, dessa lei que traz benefícios aos portadores da fibromialgia. E também conosco, representando as pessoas que têm fibromialgia, Ludmila Gomes Cardoso Cruz. Ela que é empresária, representante da Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas do Brasil, né, porque é uma associação nacional. E fechando o nosso timaço de hoje, Rafael, não poderia deixar de estar na mesa um médico. Está conosco então o Dr. Jorge Nabuti. Ele é médico clínico geral, cardiologista, também tem uma especialidade na medicina ortomolecular, atende no IMEG, que é o Instituto de Medicina de Goiás. O telefone do IMEG é 3215-5788. São os convidados de hoje, Rafael. Excelente. Vamos começar sabendo do Dr. Jorge Nabuti, né? Nabuti, ele que é médico clínico geral. Todo começo de programa a gente dá o conceito para o tema tratado, o tema em questão. Doutor, o que seria, uma linguagem para os nossos ouvintes entenderem, a fibromialgia? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, integrantes da mesa. Um prazer muito grande estarmos novamente aqui nesse notável programa, com gente notável também aqui presente. Então, a fibromialgia é um tema muito interessante. É uma doença, uma entidade que se confunde com várias outras entidades. E tem um diagnóstico também muito difícil e tem que ser um médico com muita apuração clínica para poder detectar o que é fibromialgia e o que não é fibromialgia também. É uma doença que envolve uma dor crônica, uma dor geral e que caminha curso com muita fadiga crônica, com depressão, com desânimo, com acordar cansado. É uma doença que ela envolve multidisciplinas, um tratamento que precisa de vários profissionais para que possa ter uma melhora do paciente. É uma doença em que os exames de laboratório, os exames de imagem não detectam, mas os exames de imagem detectam o diagnóstico diferencial, afastá-lo de outras doenças. Então, é uma doença muito interessante. Ela é prevalente, tem uma grande prevalência na nossa população, principalmente a população feminina da idade dos 35 a 45 anos de idade, e uma doença que está aumentando o número dela na nossa população.
Muito bem, Regina de Castro Silva, psicóloga, obrigado pela presença, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos da mesa, muito obrigada pelo convite mais uma vez, boa tarde aos ouvintes. Sim, estamos aqui debatendo um tema extremamente intrigante, né, a nível psicológico também. Como o Dr. Jorge acabou de me pontuar, multiprofissionais envolvidos para poder estabelecer um controle melhor desse sofrimento, tanto biológico quanto psíquico, que a pessoa enfrenta, né? Então, estamos aqui. Com certeza falaremos muito do aspecto psicológico, porque é um grande influente nessas reações que a fibromialgia traz. Obrigada, boa tarde. André Azeredo, vereador de Goiânia pelo MDB, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Honória. Boa tarde, Gessé, que está na mesa. Obrigado pelo convite. É uma alegria poder estar na Rádio Vinha. Prazer poder debater com a doutora Regina, doutor Jorge Nabut, um grande amigo familiar, e a Ludmila, tá certo? É uma alegria poder estar aqui. Muito bem, Ludmila Gomes Cardoso, empresária, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. E eu quero agradecer, e eu estou aqui para representar as mulheres que sofrem por esse mal. Eu estou aqui com um grande peso, porque muitas sofrem caladas e o desrespeito é muito grande, a má informação é muito grande ainda, a questão da cura e uma série de fatores que influenciam muito na vida. Tanto é que hoje a psicóloga vai estar aqui, ela vai poder informar também a respeito disso, né? Com certeza. Que tudo influencia. E eu quero muito escutar também a respeito do nosso médico aqui, mais um parecer, né? Para ter noção do que ele pensa, para poder nos ajudar também na questão da fibra. Por que você disse preconceito? Por que você acha que os portadores da fibromialgia sofrem pelo preconceito? Sim, porque muitos falam que é preguiça, que a pessoa está ali porque não quer trabalhar. E na verdade, a pessoa ela sofre porque ela não tem disposição nenhuma para levantar por conta da fadiga, para tomar um banho é muito difícil, para pentear um cabelo é muito difícil. Então, assim, é um sofrimento diário e é minúcias. Se você conseguir limpar uma casa, e tem muitas mulheres que precisam trabalhar, que são faxineiras, que são empregadas, que não têm condição de pagar um médico muito bom para ter uma análise melhor do seu tratamento. E isso o preconceito gera em torno até da família, familiares, você é desrespeitado o tempo inteiro. Honória, por ser uma doença relativamente nova e ela não trazer nenhum aspecto externo, você olha para a pessoa e percebe que ela está 100%. Ela não tem lesão, ela não tem machucado. Olha a Ludmila ali, não pensa que ela tem uma enfermidade. Então, muitas pessoas que não compreendem, não têm conhecimento, tratam, na verdade, ela foi muito polida nas palavras, vamos ser bem abertos, com uma frescura, uma imensa frescura, principalmente por parte das mulheres, já que mais de 90% da incidência é em mulheres. E hoje, para você ter uma ideia, essa doença, ela tem já, pelos cálculos, atingido mais de 3% da população brasileira. Então, nós estamos falando algo em aproximadamente 6 milhões de habitantes, 6 milhões de brasileiros sofrem, na maioria esmagadora, são mulheres, numa faixa de idade altamente produtiva, com dores dilacerantes, que já causam uma sensibilidade em todo o corpo, nas juntas, tecidos moles, e que as incapacita para atividades mais simples, como, por exemplo, para quem nos ouve, imagina, você acordar e não dar conta de pegar uma escova de cabelo e pentear o cabelo. Tamanhas são as dores que atingem em especial essas mulheres. E completando, como o Dr. Jorge também falou, o índice vem a partir de uns 35 anos, né, Dr. Jorge? Mas tem estudos que comprovam que a partir de 20 a 30 anos já pode ser percebido o início da doença. E com isso, vamos colocar no lugar desse paciente sobre esse preconceito, essa rejeição. Como a Ludmila colocou, o paciente está num trabalho ativo e de repente ele começa a ter um baixo rendimento, uma baixa produtividade, em detrimento de algo que ninguém percebe. Então, exatamente essa questão da preguiça. E concomitante com isso, ele vai começando a surgir memórias
daquela vida antiga que ele tinha, em plenitude, com ânimo, e a partir daí ele vai começando a viver um conflito emocional muito grande, porque tanto ele lembra do qual era a qualidade de vida anterior, como também ele está na vida presente com todas essas dificuldades, e exatamente pelo diagnóstico ofusco, o que acontece? Ele não começa a poder fazer planos mais, ele tem uma vida futura prejudicada, então aquilo ali já alimenta, para tudo. Uma pessoa com 30 anos, que é o início da plenitude, né, da individualidade das decisões, a autossuficiência, ele já começa a estar ali limitado para poder não fazer nada disso. Então a frustração é enorme mediante esses desconhecidos que vêm, né, pela frente. Só para a gente saber da Ludmila, qual que é a sua história? Como que você descobriu que você tem esse problema? Tem mais ou menos 2 anos que eu comecei assim. Eu senti uma dor na perna muito forte e eu continuava trabalhando. Normal, trabalhava. Só para esclarecer, você tem menos de 35 anos. Eu tenho 32 anos. 32 anos. Perfeito. E eu tinha uma clínica em Anápolis, de psicologia do trânsito, e eu trabalhava, ia para Anápolis, voltava no mesmo dia, então assim, era muito corrida a minha vida. Eu sempre fui muito corrida. E eu não parava por causa de dor. E foi então que meu cabelo começou a cair demais. Eu fui na minha dermato, e ela me passou uma série de exames. Ela falou assim, isso aí não é só questão, isso aí não é uma coisa normal, essa questão do cabelo. E aí meu exame deu alterado, a plaqueta muito baixa. Ela falou, vamos pedir outros exames. E eu tava com roxos no corpo, já tava ficando muito magra, batida. Aí ela falou assim, você vai procurar um hemato. Eu fui para hemato de urgência, porque estavam alterados os exames. Aí a hemato me passou vários exames, inclusive de leucemia, questão de punção de medula, passei por tudo isso. E aí, nesse decorrer, eu fui me agravando mais, psicologicamente, e também o corpo já não aguentava mais, então fiquei de cama. Aí eu fui pra hemato, a hemato falou assim, não é comigo, você tem um problema no sangue, mas não tem nada a ver com isso, você vai com o reumatologista. E o reumatologista eu fiquei durante 1 ano com ele. Ele passou medicações, ele falou assim que eu não estava dando certo com as medicações, porque não tirava a minha dor. Eu estava piorando com as medicações, que era antidepressivo, ansiolítico, muitos remédios. Eu com 31 anos, com esse tanto de remédio, coisa que eu nunca imaginei na minha vida passar. Você nunca se imagina passar por isso. E aí, no caso, ele falou pra mim que ele me passou, eu tomava remédios, eu usava um adesivo de morfina, até pouco tempo usei, e não estava melhorando. E ele me passou pro psiquiatra. Aí eu fui acompanhando com ele e com o psiquiatra. E mesmo assim, meu corpo não aguentava mais de tanto remédio. Então, assim, ele falava, eu vou melhorar a sua dor, mas não tem cura. E quando ele me deu o diagnóstico, que assim, eu fiz exames de imagens, fiz ressonância, tudo quanto é tipo de exame de imagens para afastar realmente, igual o doutor falou, para afastar realmente outras possíveis doenças, né? E aí foi que ele fez o exame clínico, né, dos pontos, e ele falou, você tem fibromialgia e a gente vai ter que tratar de outra forma. E foi, assim, tratou com os remédios, mas não resolveu. Não resolveu. Aí fui pra terapia também, mas mesmo assim, a única melhora que eu tive até hoje foi a questão de tirar o glúten e a lactose. Eu tirei totalmente. Foi onde me melhorou. Eu acho que o caminho é esse. É por aí o estudo, na alimentação. Doutor Jorge, por que é tão difícil esse diagnóstico? O diagnóstico é porque a fibromialgia tem uns 40 anos para cá que começou a ser estudada. Então tem se evoluído muito os estudos a respeito, mas ainda não se encontrou ainda a causa e o mecanismo que ela dá essa dor muscular, a dor nos tendões, as dores generalizadas. Então o diagnóstico é clínico ainda e os exames que a doutora fez foram para afastar uma tendinite, para afastar uma miosite, para afastar as outras doenças, que os exames são muito bons. Tanto é que ela foi em vários profissionais e não chegou ainda à conclusão do tratamento eficiente. Então hoje a tendência mundial é que é uma doença que há uma alteração
na percepção da dor pela produção dos neurotransmissores inibitórios e excitatórios do eixo hipófise, hipotálamo e suprarrenal, que comandam toda essa liberação dos neurotransmissores. E eles estão fortemente relacionados à depressão, à ansiedade, a um perfil perfeccionista da pessoa, uma pessoa hiperativa que trabalha demais, se cobra demais. Então ela vai tendo uma alteração desses neurotransmissores, um estímulo automático do seu cérebro, e ela começa a ter uma produção excessiva de neurotransmissores excitatórios, que aumenta o limiar da dor. Então, uma dor que seria de 0 a 10, 1, a pessoa sente 8, 9 ou 10. Tanto é que o sucesso terapêutico são com antidepressivos dual, como a duloxetina, a venlafaxina, que às vezes tem algum efeito benéfico, mas o acompanhamento psicológico, tirar a pessoa mostrar para ela um horizonte, mostrar para ela uma saída, tirar dos fatores de estresse que já tinha um fator estressante que provavelmente desencadeou o quadro. No caso da doutora, trabalhava demais, corria demais, hiperativa, foi desenvolvendo um sistema que acabou ela inflamando a si mesma. Para cada pessoa, um tratamento diferente? Um tratamento individualizado. Tem que se fazer também os testes de intolerância alimentar, o glúten, frutose, o perfil de alimentos também, porque o alimento, quando ele nos faz mal, ele aumenta, chama imunoglobulina G. Então, a imunoglobulina G, ela entra no seu organismo. Na hora que você come o alimento, e a imunoglobulina G, que é a imunidade, globulina proteína da imunidade, ela fica aumentada, ela está te inflamando. A barriga cresce um pouquinho, distensão abdominal, mal-estar, inflamação no corpo, piora da dor também. Então, é uma doença em que você tem bons resultados com tratamento na maioria dos casos, mas tem alguns casos que você não tem uma recuperação efetiva do paciente. Então, como o vereador Andrei falou, e pega numa idade produtiva da pessoa. Às vezes é mal compreendido com a família, mal compreendido perante a classe médica. Tanto é que nos Estados Unidos não dão licença para paciente que tem fibromialgia. Eles não têm, mais um acompanhamento, a perda a licença de trabalho é um período muito curto e já estimula ele a olhar para o olho para frente. O psicólogo vai ajudar muito a olhar para o olho para frente, a produzir mais, porque quanto mais ele entra em litígio também, fica preocupado com a aposentadoria, com a licença, ele piora o quadro. Qualquer fator estressante. Então também existem teorias. O paciente não pode se entregar, então. Não pode se entregar, porque se ele se entrega é pior. Se ele começa a se sentir vitimizado, é pior ainda, aí que você não tem resposta nenhuma da dor. Então ele tem que achar uma janela de oportunidade, uma porta. É por isso que o tratamento não é só medicamentoso. O acompanhamento psicológico é fundamental, até às vezes uma mudança no trabalho, um trabalho menos estressante. Então, se ela desempenhava uma função no trabalho, produzia 10 por hora, produz 2. Mas só dela estar no ambiente do trabalho se sentindo útil, ela vai se sentir amparada. Ela vai esquecer a doença. Agora, se ela fica em casa, problemas, muitas coisas. Então, são coisas que estão se formando ainda, né? Não se tem um corpo de uma ideia de um tratamento que você pode ter. Mas quando ela está numa fase aguda, ela não dá conta de nada. Tem rigidez muscular, dor muscular, endurece aqui, bruxismo, tem articulações inflamadas. Os pacientes nossos, às vezes, eu até interno ele uns 2 dias, e a gente usa muito 5-hidroxitriptofano, que é precursor da serotonina, L-fenilalanina, que é precursor de dopamina, que vão melhorar a percepção da dor injetável. Tem uma resposta boa, depois você mantém ele com medicamentos para tentar corrigir. E o acompanhamento psicológico e o exercício físico progressivo, né, desde que seja progressivo, a gente tem ajudado também os pacientes. Andrei Azeredo, como que surgiu a ideia dessa lei de beneficiar os pacientes com essa doença? Nós fomos procurados pela Anfibro, que é a Associação Nacional dos Fibromialgicos, através da doutora
Gabriela Randan, que é defensora pública na cidade de Goiânia. E também tivemos o apoio da AFAGO, que é a Associação dos Amigos dos Portadores de Fibromialgia e Doenças Crônicas. Eles nos relataram os problemas que muitas pessoas enfrentam ao serem portadores dessa doença, das dificuldades e casos de, como o Dr. Jorge bem colocou, de não dar conta de fazer o básico, que é sair da cama e dar conta de chegar no banheiro andando de tantas dores, pentear o cabelo. E diante disso, há hoje no país mais de 300 cidades que têm buscado gerar condições de um melhor atendimento na rede do SUS aos portadores de fibromialgia e também uma acessibilidade melhor. Como isso se deu? Nós apresentamos o projeto de lei, foi aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito, desde o dia 18 de dezembro, é a Lei 10.439, que prevê um tratamento preferencial ao portador de fibromialgia nas redes do município de saúde, bem como dá a esse portador, que tem um laudo já emitido por um profissional com indicação do CID, de um cartão preferencial para estacionamento, porque a locomoção desse indivíduo, ela fica extremamente debilitada, afetada. Ele não dá conta de entrar num estabelecimento comercial, ir ao banco, ou mesmo buscar um remédio na farmácia. Então, são condições mínimas de gerar melhor qualidade, mais cidadania para essas pessoas e que foram asseguradas pela lei. Quando da sanção, o prefeito Íris, depois que eu cobrei, determinou à secretária de saúde que busque cadastrar mais médicos reumatológicos na rede de saúde do município, que é um dos profissionais que trata muito do fibromialgia, para que essa pessoa possa ter um atendimento a tempo e a hora, buscando reduzir suas dores, dar um encaminhamento, como o Dr. Jorge diz, de forma multidisciplinar e restabelecendo ela, porque muitos chegam ao que a Ludmila relatou, tomar morfina, que é, acho que é a droga mais potente que tem, né, para ver se alivia as dores. E há casos que nem a morfina alivia as dores. E também vejo que a lei tem um fator ainda preponderante, além dessas questões específicas, que é jogar luz, discutir sobre esse tema, acabando com muito do preconceito que existe e fazendo com que a doença se torne mais conhecida, tenha um debate mais profundo, os laudos sejam emitidos só para aqueles que de fato a possuem, e com isso, quem tem pode se sentir mais amparado, incluído na sociedade e reconhecido de que não é uma preguiça, não é uma, vamos dizer assim, uma frescura, mas é de fato algo que a pessoa luta diariamente para não ter e assim poder restabelecer a vida cotidiana como nós temos. Também conosco Andrei Azeredo, vereador de Goiânia pelo MDB. Ele é integrante da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Goiânia. Também com a gente no programa de hoje a Ludmila Gomes Cardoso Cruz, ela é empresária, representante da Associação Nacional de Fibromiálgicos e Doenças Correlacionadas, que é a Anfibro. Muito bem, 99997-ouvinte participa, mas no final do bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, eu quero a resposta de vocês. Em muitos momentos acontecem as crises. O que você poderia dizer em relação a isso? Não é algo contínuo, é algo que oscila. Em determinados momentos da vida, a disposição de quem tem esse problema, de quem tem essa doença, é maior, em outros momentos é menor. O que você poderia falar, Ludmila? Eu, assim, nesses 2 anos que eu tive o diagnóstico, eu percebi que uma crise, no início, foi uma crise muito forte, de não conseguir levantar da cama. Eu tinha pessoas que me ajudavam, meu marido, minha mãe, eu tomava banho, porque assim, eu não conseguia tomar banho sozinha. E hoje eu não estou em crise, mas eu estou sentindo dor, mas não incapacitante como eu estava. Então assim, dura mais ou menos de 5 a 6 meses, comigo durou de 5 a 6 meses. Fiquei muito ruim, assim, de não conseguir fazer nada. Uma crise contínua durante esse período todo. Todo santo dia, você acorda e você vai dormir com dor. Você dorme, você acorda de madrugada, ou às vezes você nem dorme, você acorda parecendo que está num sonho, num pesadelo, porque você sente dor o tempo inteiro. Eu, assim, eu chorava de desespero, de tentar coisas absurdas, porque você chega num limite que ninguém te aguenta mais, porque você acha que ninguém te aguenta mais, porque você tá com dor o tempo inteiro, você reclama para seu marido, para sua mãe, para todo mundo. Então, assim, ninguém aceita.
parece que vai incomodando o outro. Que ninguém gosta de uma pessoa que só reclama. Uma pessoa que produzia e não produz mais. Uma pessoa que só fica falando que estou com dores. E a pessoa, só quem sabe, só quem sente para saber. A dor do outro você nunca vai saber. Esse é o grande problema. Nesse momento você sente algum tipo de dor? Estou sentindo dor, mas não como na minha crise. A dor, Nas ela, minhas costas. a dor ela não para, não passa Não. a dor? Não. Imagina que você tem um machucado. Um machucado, um roxo. Você imagina que você tem um machucado. Tá no meu corpo inteiro. Se você encosta em mim, eu sinto dor. Se eu uso um sutiã, eu sinto dor. É desse jeito. Então, assim, você imagina o corpo inteiro. Meu cabelo, se eu passo a mão aqui, dói. Se eu vou no salão lavar o cabelo, eu não aguento as pessoas lavarem meu cabelo, porque a sensibilidade é muito grande. É impressionante mesmo. Doutor Jorge, qual é o tratamento para essa doença? O melhor tratamento para amenizar essa dor? Para amenizar a dor, a gente tem que atuar muito no sistema nervoso central. Você tem que usar, muitas vezes, por exemplo, no caso da Ludmila ali, tem que ver se ela tem hiperatividade, se ela tem um pensamento fixo na dor, se ela tem irritabilidade fácil, se tem vontade de, na hora de uma crise, ou agredir alguém, jogar um objeto no chão, quebrar o objeto. Então, você tratando o emocional, nesse caso, seria um medicamento tipo ou estabilizador de humor, tipo Torval, ou então um antipsicótico desses mais leves, tipo a quetiapina, que elas dão uma melhorada muito grande. Ou qualquer um hoje tem uns mais modernos que atuam melhor sobre a dor. E aí está a estabilização de humor, os clássicos, que é a pregabalina, junto com a duloxetina, que é clássico. Relaxantes musculares têm pouco efeito, mas em alguns casos dão, tipo ciclobenzaprina. Aqueles que aumentam a produção de serotonina, de dopamina, como 5-hidroxiptofano, como L-teanina. A L-teanina é um componente do chá verde, como GABA, como também ácido alfa-lipoico, que tem ele no mercado com o nome de tioctacid, tem manipulado com ácido alfa-lipoico, são varredores de radicais livres, que todo o processo inflamatório e doloroso, ele tem um substrato de radicais livres produção em excesso. Então, com isso, você bloqueando também esse radical livre, ele gera inflamação e gera a dor também. E corrigir principalmente o estresse físico e o emocional. É a base fundamental. Enquanto a pessoa não estabiliza emocionalmente, ela não melhora a dor. Então, se você tem que investir muito no cérebro, muito na mente da pessoa, até achar um medicamento que vai resolver esse problema. Se é imperativo, perfeccionista, então você tem um medicamento adequado para quem tem toque, para quem tem perfeccionismo. Tem que trabalhar muito nessa área. E afastar as doenças que poderiam ou cursar junto, né? ou dar um diagnóstico diferencial. Por exemplo, o hipotiroidismo. Ele dá muito cansaço, muita dor, muito desânimo, muita vontade de fazer nada. Outra coisa, o hiperparatireoidismo. Nós temos ao lado da tireoide 4 glândulazinhas, chama paratireoide. Elas impedem, quando elas estão aceleradas, elas impedem que o cálcio entre no osso. Aí começa a dar dor óssea, dor generalizada, osteoporose precoce. Há inflamações do músculo, as miosites. Essas são fáceis porque você faz o exame, CPK e DHL, elas estão alteradas, você trata com coenzima Q10, com medicamentos apropriados, ela melhora. Há também o reumatismo, dores articulares, artrites com soro negativos. Então, você vai afastando e vai tratando. Mas a fibromialgia, ela, embora ela seja uma especialidade, é uma doença mais rotulada, entre aspas, para o reumato, na minha opinião, ela é mais do psiquiatra, mais do tratamento do psiquiatra. O reumato, como clínicos, como nós, é para tratar, mas para afastar, para dar uma varredura boa de que não é outra coisa. Mas o componente fundamental é tratar a nível cerebral os neurotransmissores, para produzir neurotransmissores e que bloqueiam a sensibilidade exagerada da dor.
e corrigir os fatores. Por exemplo, a pessoa quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela vai aprender que é uma coisa de cada vez e que nem tudo é importante, que é mais na cabeça da pessoa mesmo se cobrar demais. O copo tem que ficar aqui, mas se alguém põe de cá, sofre com aquilo, porque não está no lugar certo. Então, tudo isso aí tem que ser um trabalho desenvolvido com medicamento e com a psicóloga. Sim. Se for só a psicóloga, a pessoa não abre janela para entender. Com o medicamento, ela vai abrandar e vai começar a entender o que o psicólogo está ensinando. E outra coisa muito boa do tratamento é exercícios físicos. Exercícios físicos tipo natação, uma caminhadinha, uma bicicleta. São exercícios físicos aeróbicos que não vão forçar a musculatura, mas vai ajudar um alongamento. Tudo isso vai ajudar no tratamento dessa doença, da fibromialgia. Doutora Ludmila. Pois não. Regina. Desculpa, doutora Regina. Mas é só enfatizando a importância, né, do que o Dr. Jorge tem compartilhado aqui. Porque hoje a gente depara no consultório com pacientes que nos procuram muito mais encaminhados pelos médicos do que pela própria iniciativa desse paciente. Porque como ele está tão envolvido com a dor e ele tem uma impressão de que tomar a medicação é o que vai trazer o alívio, É o imediato. é imediato, ele não tem uma identificação ali do problema psicológico mesmo, porque hoje sabemos que as emoções e os pensamentos têm um impacto direto na experiência dessa dor. E fazer com que o paciente conviva com isso é muito mais desgastante do que, às vezes, vivenciar a própria dor, a dor real. Porque quando ele depara com as incapacidades, né, futuras e ele não tem uma coisa muito imediata de controle, ele acaba desestabilizando o emocional. E porque o médico hoje tem percebido que, mediante a Ludmila pode completar comigo aqui, as crises elas estão aparecendo muito recorrentes após um trauma emocional muito grande ou um nível de estresse extremamente ali intenso. A pessoa com a fibromialgia entra numa crise posterior a esses eventos. Então o médico está começando a associar, né, que a potencialização da dor está semelhante a algum impacto emocional. E o que o Dr. Jorge falou ainda, completando, da psicoeducação, fundamental, porque o paciente ele acaba ficando muito inativo. E essa postura dele faz com que ele dê muito mais atenção à dor do que realmente a dor acontece. Então ele passa a vivenciar essa dor, a pensar nessa dor, e isso traz um impacto de retorno muito mais intenso. E o autocontrole, a terapia, no caso, ela vai trabalhar numa função de estabilizar uma memória com o paciente dessa origem da dor. Eu já tive a oportunidade aqui de falar sobre a técnica que eu uso, que é de EMDR, e é uma técnica que trabalha exatamente para esses descontroles psíquicos, onde que para a fibromialgia tem um fundamento muito importante, porque houve uma origem da dor, ela não veio do nada. E nesse mesmo momento houve uma sequela psíquica que ficou registrada a esse episódio. Então a técnica, a gente busca essa memória antiga, faz uma desocultação dessa memória, faz com que a pessoa entenda esse momento, e a gente faz um reprocessamento desse episódio, dessensibilizando cada uma das etapas posteriores, para que a pessoa tenha uma real consciência da origem, e a gente minimiza todo esse processo da origem para o enfrentamento futuro. Então é como se a gente fizesse uma varredura de todo o sofrimento da dor, e isso vai amenizando e fazendo com que a pessoa então aprenda a amenizar quando ela já começa a identificar a intensificação dessa dor. É uma técnica que traz um resultado de alívio e de autocontrole muito grande. Isso aí é uma coisa muito eficiente. Você pega a origem, o ponto, onde que começou, por que que começou, qual foi o impacto, o que que ela passou naquele momento e que desencadeou todo esse sistema, né?
Como a doutora Regina mesmo falou, o sistema emocional é importantíssimo. Ele gera gastrite, colite, hipertensão, obesidade, está tudo no sistema nervoso. É a maneira que a pessoa enfrenta o fator estressante, aquela dificuldade ali. E se conseguir trabalhar, ela vai estar vacinada. Pode acontecer de novo que ela não vai cair mais na crise. É uma coisa muito interessante para o tratamento e é fundamental, porque muitas vezes você trata o paciente, mas ela continua com os mesmos problemas. Quer dizer, uma pessoa de 35, 40 anos, ela está em pleno casamento. Vai coincidir que o marido começou a beber, começou a sair com outra, foi desempregado, aconteceu uma doença grave e está convivendo com aquilo e com a dor também. Então, o tratamento, e ela não é culpada, ela que se desenvolveu, foi a maneira que ela teve, que ela reagiu frente ao meio ambiente que ela convive. Mas o meio ambiente ela não vai mudar, ela não vai conseguir mudar as pessoas, ela tem que mudar a si mesma, para que ela possa enxergar de uma maneira diferente, né, doutora? E enfrentar a doença. E a doença, ela tendo um otimismo, uma perspectiva, né, como a doutora Ludmila está aqui, ela está trabalhando, voltou a trabalhar, voltou a produzir. A dor... Menos que eu deveria. Menos que queria, né? Menos, bem menos. Mas uma coisa que o senhor falou que eu acho importante, a pessoa ela tem que aceitar que está com isso. Tem que assim, e a família entender. Isso, porque assim, a partir do momento que você aceita, você começa a se limitar. O senhor falou, questão de diminuir a carga. Eu comecei a diminuir as coisas. Mas não queria antes, né? Não. Queria ser a Ludmila de antes. Com certeza. Ludmila Mas Torpedo. eu tenho que respeitar meu corpo, né? Exatamente. Então são sinais, são os gatilhos. Então a gente vai descobrindo isso com o passar do tempo. Porque assim, eu não imaginava que eu tinha isso. E a partir do momento que eu comecei, eu nem sabia que existia isso. E muita gente não sabe. Então assim, é muito novo. Então você vai descobrindo, vai fazendo terapia. No meu caso eu faço terapia. Então você vai assim, são várias coisas. O problema é que muito é oneroso. É oneroso demais, porque você tem que fazer uma acupuntura, você tem que fazer um pilates. Então, pilates não te agride tanto como a musculação. Porque você vai eu já tentei fazer musculação, não sabe? Não, o que acontece? Meu corpo fica pior. Mas é óbvio, todo mundo. É excelente. Isso. Mas é o quê? Tudo oneroso. Então, assim, você vai buscando outras coisas alternativas que o gasto é muito grande para você ter uma qualidade de vida. Então aqui já está mais um projeto do vereador Andrei Azevedo, e da nossa amiga Raquel, da nossa jornalista. Eu vejo, doutor Jorge. Então ele vai abrir, então, na prefeitura, um projeto para psicólogo, para hidromassagem com piscina aquecida. No meu caso, quando eu estava com uma crise muito forte, assim, meu marido ele pagava para mim, porque ele tem condição. Muita gente não tem. Eu fazia todo dia massagem, porque eu incho muito. As minhas pernas, você precisava sentir o líquido, a drenagem. Só a drenagem que eu fazia. Então, assim, eu fazia todo santo dia. Aí chegou um tempo que meu corpo não fazia mais efeito. E eu parei. Então, assim, você vai começando a ir atrás de outras coisas alternativas, porque o remédio não funcionava mais. Então... E o medicamento, ele não é um medicamento só. E não é específico, né? Não é específico. Não é uma coisa que fala assim, vai tratar isso. Porque como é uma coisa... Porque a fibromialgia não tem como você saber exatamente o que é, porque é fora de estudos, né? Você tem que fechar todo o sistema emocional dela. Às vezes é um antipsicótico, um estabilizador de humor junto, um antidepressivo e também os padores também. Às vezes ela usa só de medicamentos de farmácia, de drogaria, umas 5 itens. Fora um manipulado que você vai mexer com cortisol, vai mexer com retenção líquida, vai mexer com produtor de neurotransmissor. A cada 15 dias eu gastava mais de R$600 por Gasta mês muito, de remédio. não é barato. Quetiapina, todos que o senhor falou. Então tem que ter, se a prefeitura, viu, André, puder criar um portal ali de dar assistência em termos da assessoria toda, e até o medicamento, já que ele tem a carteirinha do SUS, e aí poderia assim ajudá-lo, porque ele não dá, um paciente de classe menos favorecido, ele não dá conta de manter o tratamento. Com certeza não. Então, isso que eu queria saber, como provar, como conseguir essa carteirinha na prática. Essa lei, vereador, que é da sua autoria,
já foi sancionada pelo prefeito de Goiânia. Na prática, de que maneira que as pessoas podem ser reconhecidas que é portador da fibromialgia, já que é uma doença de difícil identificação, né, Rafael? Ele tem que ser primeiramente laudado por um médico que diga e indique o CID, qual que é a doença que ele tem. São duas questões numa pergunta só, uma carteirinha de fibromialgia, que não é o que nós concebemos. Nós buscamos dar um tratamento diferenciado, preferencial na rede de saúde do município para esse paciente, bem como, junto à Secretaria Municipal de Trânsito, permitir que ela emita um cartão de estacionamento preferencial para quem tem essa síndrome, uma vez que ela fica com mobilidade reduzida. Para ter o cartão de estacionamento, e aqui que fique bem claro para quem nos ouve, nós não estamos aumentando vagas preferenciais, já são das existentes e demarcadas. Nós só estamos permitindo que o portador da fibromialgia possa também usá-las, uma vez que ele, procurando a SMT, apresentando RG e CPF, comprovante de endereço de Goiânia, porque como vereador eu só posso legislar sobre a nossa cidade, o laudo com a CID e ou a CNH que contenha já no verso a restrição, porque também pode procurar o Detran e lá fazer constar desse documento, da carteira de motorista dele, que ele tem fibromialgia. Essa solicitação é feita nas lojas de atendimento da Prefeitura, que é na Avenida Mangalô, na região noroeste, Cidade Jardim, no Paço Municipal e na estação ferroviária ao lado da Câmara. E lá é encaminhado para a SMT, que vai emitir o cartão, como é o cartão do idoso, como é o cartão do cadeirante, para que você coloque no painel do veículo, por dentro, quando parar e utilizar essas vagas. Além disso, veja que as sugestões e as ponderações do Dr. Jorge, mas são ações principalmente do Executivo. Eu, como parlamentar, sei que muitos fazem, mas eu busco entregar resultado e ser bem transparente nas minhas ações. A atuação do vereador é bem limitada, uma vez que eu, como parlamentar, não posso propor nada que gere despesa para o Executivo. Então, o que nós vamos fazer, doutor Jorge, é buscar sensibilizar ainda mais o prefeito para que busque estabelecer junto à Secretaria Municipal de Saúde ações específicas de atendimento a esse portador de fibromialgia, para que ele possa ter de fato o medicamento quando precisar, o atendimento de multiprofissionais, uma vez que ela não tem causa única e ela precisa, como foi dito pelo senhor, pela Regina aqui, vários profissionais trabalhando em conjunto para que identifique a causa, vamos dizer assim, faça a blindagem emocional e permita que ela possa resgatar suas atividades. Não é simples, mas eu já fico imensamente satisfeito de ver efeitos desta lei, da Lei 10.439 que nós aprovamos. Por quê? Porque se não fosse a lei, muito provavelmente nós não teríamos um debate como esse. E eu vejo o tanto que foi enriquecedor, está sendo enriquecedor, aqueles que nos ouvem, de saber que a doença existe, o tanto que ela é séria e ela causa dor. E nós estamos aqui tratando só das mulheres, mas os 10% dos homens que têm fibromialgia dizem que a dor é muito maior, porque nós homens, Rafael sabe muito bem disso, Dr. Jorge, a nossa sensibilidade para a dor é muito diferente da mulher. Sim. A mulher dá conta de dar a luz. Com certeza. O homem, quando brinca de estar gripado, já está deitado. Então, quem tem fibromialgia, o homem que tem, ele diz que é algo absurdamente dolorido e que muitas vezes, volto a repetir, nem a morfina resolve. Então, isso busca permitir que essa discussão aconteça de forma mais ampla, que se debrucem mais sobre esse tema e busquem uma maneira de, não sei se a cura, mas medicamentos e tratamentos mais eficazes para que essa pessoa possa restabelecer o mais rápido possível suas atividades normais, contribuindo na sua família, não sentindo dores, fazendo com aquilo que bem deseja. Muito bem, vamos fazer o seguinte, o assunto tá bom e muitas pessoas estão participando. Vou pedir aqui a habilidade dos nossos convidados para a gente registrar o maior número de perguntas dos nossos ouvintes. Boa tarde, tenho uma pergunta para os notáveis a respeito da fibromialgia. Eu li que uma dieta carnívora melhora muito os sintomas da doença. Tem procedência essa informação, doutor? Eu acho que a dieta rica em carne, ela vai prejudicar a doença, porque ela vai aumentar a inflamação. Então teria que ser uma dieta... Hoje em dia, se falar em dieta, você tem que fazer exames. Você tem que ver se é intolerante ao açúcar da fruta, que é frutose, o açúcar do leite, lactose, e se é intolerante aos alimentos.
Então tem um exame que se chama de intolerância alimentar, teste de intolerância alimentar, em que ele faz medir pelo sangue os alimentos permitidos e os não permitidos, para que eles possam não se inflamar. Antigamente, quando eu formei, uma dieta boa era o leite para gastrite, né? Frutas, verduras, e hoje a gente vê que a intolerância à frutose está dando em 60% das pessoas. Lactose em torno de 25 a 30%. Então, tem que fazer o exame, trabalhar com a dieta em cima daquilo que não vai inflamá-lo. Então, nem tudo que se ouve pode colocar em prática, principalmente quem está passando por um problema sério de inflamação. A Maybel diz o seguinte: eu sofri dessa doença por anos, concluí que é uma doença da alma, porque fica aguda em épocas de estresse. Perdi meses no INSS porque não tinha exame para constatar e eu não conseguia trabalhar. A única forma que consegui controlar foi tendo muito apego a Deus e atividades físicas diárias. Não quis tomar antidepressivo. Doutora Regina. Sim, ela é até denominada mesmo a doença da alma, né? Em detrimento de todo o sofrimento psíquico que a pessoa vai convivendo. E claro, quem tem a fé, se apegar a Deus para o fortalecimento do dia a dia, das experiências, sem dúvida é importante, mas com certeza a parte medicamentosa e a terapia vai te ajudar muito mais a enfrentar. Porque você relacionou, eu sofria disso. É surpreendente ouvir isso, porque os depoimentos que temos é que é uma doença que não tem cura. Então, você pode ter tido um avanço mediante a sua busca de controle, mas não se descuide, né? É uma doença que tem que estar em constante avaliação. Muito bem, 99997-2005, ouvinte participa. Olá, boa tarde. Pergunta para o doutor Jorge o seguinte: eu tomo remédio à noite todos os dias para fibromialgia, durmo melhor, só que por enquanto o remédio passa a dor. Estou certo que devo continuar meu tratamento. Meu nome é Irilda, é isso mesmo? Então o remédio para dor, se ela está melhorando, é bom sinal. Mas nós também temos que trabalhar no eixo hipófise adrenal, onde são os moduladores do cortisol e do DEA, que você conseguindo controlar essa parte, ela vai diminuir muito o processo doloroso e a inflamação também. O medicamento age com uma mão e esse outro tratamento vai agir com a outra mão para poder, no futuro, você poder diminuir ou até deixar de lado o medicamento tradicional para dor, quando conseguir modular cortisol, DEA e o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Muito bem. Tratamento em conjunto. Temos alguns depoimentos aqui até fortes, muito fortes na verdade. Olha só, já tentei tirar a minha vida por causa de sofrer com dores e não dar conta de trabalhar. Trabalho na marra, parece que as minhas veinhas são um monte de arames. Tenho tendinite, bursite, síndrome do carbo, né? Nos punhos, bico de papagaio, artrose nos quadris e joelhos, pressão alta e diabetes. E preciso de trabalhar para sustentar minha família, para me sustentar, enfim. Ela diz que tem 58 anos de idade e diz que todos esses medicamentos que o doutor diz, ela faz uso. Pois não? Então, nesse caso, muitas mulheres também sofrem com outras coisas. O problema é que tem a fibromialgia e outras doenças elencadas. Esse é o grande problema, que agrava muito mais. Tem mulheres, no caso ela tem 58 anos, né? Sim, 58. Então, só vai piorando. E aí a medicação, ela tá tomando a medicação e não tá resolvendo. Aí é onde que a gente acabou de falar. Que é uma série de fatores juntos para poder tomar um mal comum, né? Melhorar, no caso da psicóloga, da terapia, a questão do médico, a questão... o problema é o seguinte: não tem como resolver com a medicação e é muito caro, não tem como ela... Eu não sei nem o que falar a respeito pro doutor, porque assim, o que o senhor fala na verdade a respeito dela, disso? Ela tem doença estrutural, ela tem artrite, artrose, e também do carpo. Então, todas essas são medíveis pelos exames complementares. Então, ela vai tratar artrite, VHS, os exames laboratórios vão dar imagem, o síndrome do túnel do carpo, o estudo eletro de neuromiografia vai mostrar. Se esses melhoraram,
e a dor continuou, já fala a favor de fibromialgia. Mas se esses não melhorar os padrões laboratoriais e continua com dor, tem que intensificar o tratamento em cima dos exames. Então ela vai tratar a doença básica, artrite, síndrome do túnel do carpo, ela tem diabetes, ela tem hipertensão, então ela tem inflamação geral. Quer dizer, a diabetes é uma doença autoimune, que a imunidade vai contra o pâncreas. A hipertensão está ali no meio do processo todo, porque ela está altamente inflamada também. Então, você tem que tratar essas doenças básicas e ver o resultado com 2, 3 meses no laboratório. Se o laboratório normalizou e continua com a dor, provavelmente tem fibromialgia associada. Mas na hora que os exames complementares normalizaram e a dor desapareceu, ela não tinha fibromialgia. Ela tinha essas doenças mesmo e que foram bem tratadas, né? Então o tratamento não pode deixar de ser feito. Mas junto com esse tratamento tem que ter perda de peso, acompanhamento psicológico, exercício físico. É todo um processo que não é muito fácil. Uma população como a nossa, carente, que tem uma dificuldade muito grande do serviço de saúde, né? Assim, não é atual, é ao longo dos anos, é culturalmente, né? Em que os dinheiros os repasses para a saúde são... quer dizer, no Rio de Janeiro nós vamos comprar medicamento faltando 3 meses para vencer. Quer dizer, isso não existe, né? Só para... assim, há uma coisa assim muito... que veio ao longo dos anos trazendo isso para o nosso país, e a população é que sofre. Porque recurso, o vereador Andrei sabe, a gente tem para fazer uma saúde de primeiro mundo aqui. Nós temos recursos para fazer uma estrada de primeira qualidade para o país. O que falta é o interesse político e profissionais idealistas como o vereador Andrei, porque tem uma tradição. A Raquel, a mãe dele, sempre defendeu a saúde, sempre defendeu, era uma jornalista de Goiânia Urgente, também lembro na época, então ela soube o que era a carência da população, foi sempre ao lado do povo e buscando coisas certas. Ele cresceu nesse ambiente, então nós temos que apostar nossas fichas em políticos assim, voltados com idealismo, para trazer realizações para a população efetivas mesmo, né? Então... Obrigado, obrigado. Não foi combinado não, viu? O Andrei ficou sabendo que o Dr. Jorge viria aqui no estúdio, né, André? Ele sabia que viria um médico, mas não sabia. E a última vez que eu vi ele era menino, viu? Só para confirmar que ontem era um bastidor aqui de produção, né, Rafael? Era 00:30 quando eu consegui falar ontem com o Dr. Jorge Nabut, porque um outro médico que viria teve um problema. Então não foi nada combinado. Mas a gente tem que mostrar o que é bom, né, doutor Nabut? Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Falando dessa ouvinte, essa eclosão das doenças, né, dos sintomas, é tão interessante falar que ao aspecto psicológico é importante também identificar aquela hipocondríaca também, né? Que é aquela pessoa que começa com poucas dores e já vai desenvolvendo um quadro intenso, e quando vai aos exames laboratoriais, não identifica-se nada. Porque além da depressão, da ansiedade, que são quadros que associam a hipocondria, também é muito importante ser identificado, né? Também. Tem uma pergunta aqui, uma ouvinte, a Cristiane, ela faz um tratamento contra a fibromialgia, ela disse que ela já está 70% melhor, uma esperança para você, viu, Ludmila? Mas ela quer saber, né, como conseguir fazer essa carteira aí que garante alguns benefícios para ela. Como eu falei, é procurar qualquer loja de atendimento da Prefeitura Municipal de Goiânia. Ela precisa ser residente na cidade de Goiânia, então ela pode dirigir às lojas de atendimento que estão na estação ferroviária, lá ao lado da Câmara Municipal, no Paço Municipal tem uma, na Avenida Mangalô e na cidade de Jardim. Ela deve levar os documentos pessoais, comprovante de endereço, o laudo médico indicando a CID que ela tem, a doença que ela tem, no caso a fibromialgia. Isso vai ser encaminhado para a SMT, a SMT vai emitir esse cartão de estacionamento preferencial e vai chamá-la para entregar. E aí ela passa, quando ela estiver no veículo, com direito a estacionar este veículo nas vagas preferenciais. E aqui você me dá a oportunidade, Honória, de, como a gente conversava antes, e a Ludmila relatou, existem aqueles que fazem pré-julgamentos. Um momento onde nós temos uma sociedade extremamente dividida, a pessoa olha e fala assim, mas
olha lá, aproveitando a vaga de quem precisa. E não sabe da realidade. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a fibromialgia ela não tem aparência externa, você não vê a pessoa doente. E aí vão descer mulheres, homens, que a princípio se mostram saudáveis, tranquilos, mas que estão com muita dor interior. Então é preciso ter respeito e fazer valer o que a gente buscou na lei, que é dar dignidade a essas pessoas, em especial no momento de crise, para que a gente possa gerar melhores condições para eles se locomoverem. Nós temos relatos, Honório, que foi uma das questões que me motivou mesmo a apresentar esse projeto que hoje é lei, de mães, e aí eu peço para ouvinte que nos escuta agora, a mulher especificamente, que não deu conta, não dava conta nas crises, de pegar seu bebê. Ela tinha acabado de dar à luz, tinha poucos meses, ela não dava conta de levantar o bebê para dar de mamar. Por quê? Porque o corpo inteiro doía. Então é o básico, isso é muito sério e precisa sempre de respeito e maior conscientização de todos. Olha, e o desafio aqui continua para o senhor, vereador. A Maria Luzia, ela está perguntando se tem, se a pessoa com fibromialgia tem a possibilidade de ser isenta do imposto de renda. Isso já é uma coisa, seria uma coisa federal, né? Existe. Mas daqui o senhor pode encaminhar Não, isso já há um projeto, de fato até um projeto de lei tramitando no Senado. Foi apresentado não por nenhum senador de Goiás, infelizmente, foi apresentado por um senador do Tocantins, Irajá, o senador mais novo da República Brasileira, e ele prevê aposentadoria por invalidez, bem como as licenças e a possibilidade de isenção do imposto de renda para quem de fato for aposentado tendo a invalidez como causa. Agora, Rafael, nosso tempo já está estourado, nós temos vários ouvintes aqui, e eu quero aqui agora ler a mensagem do Henrique. Ele só tem 18 anos, é jovem, e ele está dizendo que ele teve síndrome do pânico, e depois disso, então, ele passou a ter muitas dores e tem 6 meses que ele não consegue sair de casa. Está perguntando o que ele pode fazer para mudar de vida, né? Ele não consegue hoje sair de casa de tantas dores. Olha só, menos do que a idade que a gente comentou de 20, né? E eu quero saber também do vereador se de forma assim emergencial, o que a prefeitura hoje, Secretaria Municipal de Saúde, aonde essas pessoas que às vezes não têm condições de pagar um tratamento particular, pode recorrer. Mas na sua área da psicologia, o que você diria para o Henrique, um jovem de 18 anos? Então, como a gente já havia comentado, né? Os sintomas aparecerem logo após um trauma específico emocional, e isso caracteriza a qualificação da doença. E no caso dele, porque ele teve uma síndrome do pânico, houve um alvo disparador para que isso fosse desenvolvido. Então, ele tem que buscar exatamente primeiro o acompanhamento psicológico, identificar o motivo da síndrome do pânico e posterior os outros tratamentos para que amenize todo o sofrimento da dor. Mas, na verdade, está aí. Ele só comprovou o que havíamos dito aqui, né? Verdade. E nesse caso dele aqui, só interrompendo um pouquinho, ele teve um síndrome do pânico, 18 anos de idade. Depois deu uma depressão com isolamento. Então, ali é uma falta clara do neurotransmissor chamado dopamina. Então, ali ele precisa de um tratamento psicológico e precisa de um tratamento médico para repor esse neurotransmissor que está em falta nele. O neurotransmissor vai diminuir a sensibilidade à dor, vai ajudá-lo a movimentar, a ter ânimo, a querer sair, passear, e vai tirar ele dessa depressão. É um antidepressivo específico, atua nessa parte de dopamina, noradrenalina, e como vai fazer ele ter os movimentos e aliviar a dor também. Provavelmente, talvez ele nem tenha fibromialgia, ele tem uma depressão com isolamento, uma depressão. Então você tem que buscar o tratamento e o acompanhamento psicológico, para que ele não tenha pânico de novo, junto desse fator agressor que levou ele a esse entendimento. Honório, mas como você perguntou se há o tratamento específico, público, né? Infelizmente, no momento, não há uma ação específica para atender o portador de fibromialgia. Como vereador, o que tem feito é uma cobrança incessante à Secretaria Municipal de Saúde para que ela possa prover cada vez mais as unidades de saúde do município com profissionais gabaritados, muitos já o são, capacitados, que possam, de preferência e, se possível, no primeiro diagnóstico, fazer um encaminhamento adequado,
uma vez que, mesmo na rede privada, e a Ludmila bem relatou aqui, há uma peregrinação em vários profissionais até o diagnóstico específico, e com isso, tratamentos que não geram o resultado esperado. No momento, nós temos cobrado, cobramos inclusive do prefeito, que solicitou um incremento de profissionais da reumatologia, mas, como bem disse o Dr. Jorge, ele entende que não é apenas um reumatologista, e sim uma equipe multidisciplinar. E esse é o nosso intuito, fazer com que o recurso público, que é, na verdade, o recurso de quem nos ouve, paga através dos impostos, volte com qualidade, com saúde, a tempo e a hora, numa prestação de serviço que atenda a todos. E assim que o senhor conseguir esses avanços aí, que o papel do vereador é lutar, Sem né? dúvida. Pelo interesse da população, o senhor vai estar aqui novamente. Vou acionar o Thiago, assessor de Espero imprensa do voltar em senhor. breve. Espero, viu, Thiago? Que você possa me mandar aí novas informações aí dos avanços Tá, dessa joia. lei. E agora, posso fazer mais uma última pergunta? Estourado, Nós temos mas pode. muitas perguntas. Rafael aí hoje está... Já pedimos desculpa por não conseguirmos responder todos os ouvintes, mas o Alfredo, ele está querendo saber participações de homens também. Mostra que os homens também, como o senhor disse, estão sofrendo de dor. Sim. Talvez O se relato do menino de 18 anos agora, muito 6 jovem. meses sem sair de casa com dor, né? E às vezes é porque também, além dos homens serem mais fracos para dor, como o senhor falou, eles ficam mais constrangidos de contato com dor, né? Sim. O sofrimento aumenta. Então nós temos a pergunta aqui do Alfredo, ele quer saber do Dr. Nabuti se miastenia graves é a mesma coisa que a fibromialgia, doutor. Não, completamente diferente. Miastenia graves é uma doença autoimune em que falta um receptor da acetilcolina na terminação nervosa que vai dar os movimentos. Aí há uma fraqueza muscular progressiva. Essa doença ficou muito conhecida naquela época do Onassis, um milionário grego, né, que ele acabou morrendo de miastenia graves. Então, miastenia grave é doença autoimune, tem que ter um tratamento específico, bloquear o sistema imunológico contra uma enzima que impede que o músculo atue sobre os ossos e eles façam os movimentos. Então vai ter uma fraqueza e cursa mais com fraqueza muscular do que com dor. Doutor Jorge, obrigado pela presença. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Rafael. E obrigado a todos aqui que estão presentes aqui. Um prazer muito grande estarmos debatendo esse tema de grande interesse para a nossa população. E eu acredito que não é só por esse porcento, não. Porque na prática clínica a gente observa 10 a 15% no consultório os pacientes com esses sintomas. Doutor Jorge, que atende no Instituto de Medicina de Goiás, cujo contato é o 32 15 57 88. Doutora Regina de Castro Silva, psicóloga clínica, ela que atende é palestrante do Instituto Gartrell. O contato é o 984 67 1000. Muito obrigado pela presença da senhora. Eu que agradeço, foi um prazer estar novamente aqui e alertar aos ouvintes, né? O cuidado, como não tem uma causa específica, se o psicológico agrava a fibromialgia ou vice-versa, então o aconselhamento é busque o cuidado da saúde em geral, tanto físico como emocionalmente, né? Ok, obrigada. Nós agradecemos Andrei Azeredo, vereador de Goiânia, pelo MDB, integrante da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Goiânia. Vereador, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Rafael, Honório, Gessé, estar na mesa, a todos que estão aqui, os convidados também, em especial quem nos ouviu. Espero sempre poder contribuir para a nossa sociedade. De fato, o papel do parlamentar, do político é esse, é verbalizar aquilo que o cidadão precisa, aquilo que ele almeja e entregar os resultados. É preciso de mais trabalho e menos política para que a gente possa avançar no necessário, gerando mais qualidade de vida a todos. Muito bem, o Horácio mandou mensagem para a gente aqui, rapidinho para a gente fechar, Honória. Boa tarde, Rafael e Honória, parabéns pelo programa. O cartão de estacionamento, no ato da solicitação, a pessoa escolhe pelo sistema onde retirá-lo, nos postos da prefeitura que o vereador citou, esse benefício aí para os portadores dessa doença. Horácio da SMT? Exatamente. Que legal. Exatamente, audiência muito Audiência qualificada. Demais, sem dúvida alguma. Ludmila Gomes Cardoso Cruz, empresária, representante da Associação Nacional de Fibromialgicos e Doenças Correlacionadas. Muito obrigado pela presença, pelo seu depoimento, pela sua disposição, pela sua coragem. Eu Boa que tarde. agradeço.
Como eu disse, aqui eu tenho um papel muito importante representando as mulheres, né? E também tem homens, que nós vimos aqui agora, várias pessoas que contribuíram também com o depoimento. E eu quero deixar um recado também para os ouvintes, que quem tiver fibromialgia, eu vou deixar meu telefone aqui, que é o WhatsApp, para entrar em contato, para poder participar da Anfibro. Foi através da Anfibro que a gente conscientizou o nosso vereador, que eu quero agradecer publicamente, porque foi importantíssimo para nós, para caminhar juntos, né, nesse momento. Quero muito agradecer ao senhor. Eu agradeço a oportunidade e a escolha de vocês, estou à disposição. Sim. E eu vou deixar o telefone, que é o 98302-1148. Pode entrar em contato comigo, que eu coloco juntamente com o pessoal da Anfibro. Tá certo? Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade.